Olá, pessoal, tudo bem? Compartilhar com vocês aqui com muita alegria o robozinho que eu fiz. Estou desenvolvendo esse robô há 6 anos. 6 anos, tá? Basicamente assim, eu comecei a aprender trade, comecei já a fazer o robô. Porque fazer o robô para mim significava duas coisas, né? Criar algo que pudesse fazer sem sentimentos as operações de trade. E a gente sabe que a emoção atrapalha pra caramba. A outra era desenvolver meu conhecimento, né? Então, eu fui pegando esse conhecimento, operando manualmente, transformando isso em códigos que eu pudesse executar automaticamente. Aí eu cheguei a isso aqui. Eu não vou explicar isso aqui. A intenção desse vídeo não é demonstrar como o robô foi desenvolvido, tá? O robô é relativamente complexo, tá? Mas eu dar uma ideia para vocês aqui. Ele é um robô feito no MetaTrader. Tem muitos parâmetros, mas boa parte desses parâmetros tem a ver com estratégia de gestão de risco, tá? Tipo, quantos contratos você vai operar aqui? Eu até fiz um exemplo aqui para um amigo outro dia que pediu os 100 contratos, mas em geral eu boto o robô operar com 30 contratos, tá? Mas aí eu posso botar ele, a quantidade de contrato que eu quero que ele opere. Tem aqui uma das técnicas que eu uso, que eu chamo de quadro de quebras, que eu consegui colocar dentro dele. Quadro de quebras tem a ver com a convergência de tempos gráficos diferentes, tá? Traduzindo é isso. Vou entrar no método e explicar aqui, senão fujo do objetivo da demonstração. Aí, se ele vai fazer trailing stop, se não vai, a partir de quanto que ele vai fazer o trailing stop, se ele vai calcular o break-even automaticamente, se não vai, e quais sinais que ele vai operar. Então, tem vários sinais aí, tá? Bom, feito isso, aí eu determino aqui hora de iniciar, hora de parar, bom, né, algumas questões do ativo, o qual você botou o robô para operar e quais os time frames que ele vai usar e assim sucessivamente. Tem vários parâmetros aí, tá? Um documento que explica cada um desses parâmetros, né, para quem quiser usar o robô, né? E aí eu, obviamente, estava fazendo ajuste. Esse dia aqui foi um dia muito complexo para o robô, mas ainda assim ele tem um bom resultado. Foi o dia 1º de agosto. Vocês vão ver por que foi um dia complexo. Não porque ele seja difícil humanamente de operar, mas para um robô é, tá? Por que que é? Porque, olha, eu vou botar aqui no 2 horas, vocês vão entender, ó. Dia 1º de agosto, foi esse dia aqui, ó. Olha, o preço abriu, quer nunca embaixo, ó. Num, num suporte violento aqui, tanto do semanal, ó. Olha aqui, tanto do semanal, suporte forte, ó, quanto do. É, eu, eu estava mais ou menos por aqui, né? Esse período aí. Um suporte violento, assim como com uma tendência, né? Então, mas, ou seja, ele estava em tendência mesmo assim, era um suporte. Então, não dava para sair vendendo. Humanamente, você chega lá, percebe isso e não faz vendas na região, porque você sabe que pode dar muito errado, tá? Então, eu fui esse aqui, eu botei no 10 minutos, né? Então, ó, dia 1º de agosto está aqui, começou aqui, ó. Olha como é que o dia começa. É um dia que muitos traders pensam em venda, né? Só que aqui tem algumas coisas acontecendo que diz que tem mais probabilidade de subir, tá? Tem uma cunha compradora, é o final de uma perna acima, tá vendo aqui? De um ABC, tá? Então tem muita coisa aqui que diz que podia comprar, tá? Mas, mais uma vez, botar isso no robô não é fácil, não é simples colocar isso aqui no robô. Mas depois de muito estudo, eu consegui fazer com que ele entendesse, tá? Ele tem um pouquinho de inteligência artificial, mas é muito pouco. Eu não queria colocar inteligência artificial, porque a inteligência artificial, nesse caso, ela vai aprendendo com os padrões que vão acontecendo. O problema é que os padrões variam tanto que o mesmo padrão
Tem dia que dá lucro, tem dia que dá prejuízo, dependendo da convergência gráfica. Aí eu preferi usar o meu conhecimento em vez da inteligência artificial, tá? Então eu vou botar para rodar, né? O robô começa a rodar. Ó, deixa eu explicar antes. Ele começa a rodar com 10 minutos. E ele vai operar com 30 contratos, né? O volume é 30. Vocês viram mudando aí. Deixa rodar. E aí ele vai botar em operações. Isso aqui foi uma das coisas que eu estava fazendo para teste, para validar os arquivos que ele está colocando, tá? Se estão certos. Deixa eu- isso aqui. Para cada operação que ele faz, ele escreve aqui nesse comentário, ó, o que que ele fez, tá? Não escreve assim, explicadinho, tá? Escreve motivos e razões que ele usou para fazer uma operação, tá? Essas linhas vão sumir todas, tá? Só coloquei aí fez uma compra, tá vendo? Fundo está trabalhando dentro de um ativo de alta, de um fundo de uma fibra de alta. Ele comprou, já fez trailing stop, foi retirado aqui e comprou de novo. Todos os motivos estão aqui. E o tempo gráfico que ele usou para fazer a compra. Tá? Apesar dele estar no 10 minutos, ele está olhando 20 minutos também. Tá? Tá um pouco acelerado, pessoal, para a gente poder ver tudo. Ó, foi retirado da compra e fez uma venda, tá vendo? Uma venda aqui. Ó, ele está configurado da seguinte forma: se ele, ó, ele fez uma venda, se fechou um candle contra, ele já sai. Isso é configurado. Você pode dizer que são dois, você pode dizer que são três, tá? Tá vendo? Se fechar contra, ele sai. Porque está configurado assim, mas isso é parâmetro. Você pode configurar o seu para sair com dois, com três, com 10 ou com nunca. Tipo, só sai no stop. Tá vendido, ele está fazendo aquele trailing stop, tá vendo? Cada vez que o preço cai, ele vai puxando o stop mais para baixo. Fez outra venda, tá vendo? Outra venda. É 30 minutos, tá? Não é esse tempo. Aqui, se a gente quiser ver direitinho porque que ele vendeu, a gente tem que olhar aqui, ó. Tem um gráfico de 30 minutos, tá? Vai ter que colocar aqui, ó. E botar o template certo, né? Aqui, ó. Aí você vai entender o que que ele vendeu aqui, tá? Beleza? Deixar aí. Ó, tá vendido ainda, né? Continua vendido. Então, aquele um quadrinho com os resultados, né? Aí ele diz aqui, ó, o sinal que ele usou, fazer compra para fazer venda, qual que deu maior exposição, resultado bruto, né? Prejuízo, custo operacional, hoje renda e o líquido, né, das operações. E tem outras informações aqui nas outras abas que em ambiente de teste eu não consigo acessar. Tem outras informações aqui, tá? Então, com isso, é óbvio, o próprio MetaTrader te dá todos um histórico aqui do que foi feito, tá? Vamos lá? As operações foram feitas, onde foi feito, né? E aí vocês têm informações aqui, inclusive de um log. Ele está vendido, tá vendo? Aí por que que ele não protegeu essa operação ainda? Porque ele só vai proteger essa operação e o 550 pronto. E por que o 550 pontos? Porque ele entrou com 30 minutos. São 30 minutos, não dá operação de poucos pontos, tá? Tá vendido. Pois eu vou fazer uma versão que não tenha essa impressão aí, para vocês verem como é que fica. Porque essa impressão aqui foi para eu testar, né? Foi para fazer teste. Ó, tá vendo? Ele está vendido, tá? Ele só protegeria, assim como ele protegeu na ida, se atingir o break-even. O break-even dessa operação é 1.550 pontos. Eu acho que ele chega perto dos 1.550, mas não chega a dar 1.550. Ele sai porque chega no fim do dia. Mas aqui, por exemplo, se ele não tivesse vendido aqui, ele não venderia mais, tá? Chegando aqui, ó, em região que não dá para vender mais, tá? Cima de gatilhos de alta, tá? Ó, gatilhos de alta forte, tá?
Ele vai marcando os gatilhos aqui, mas eu vou dizer, protegeu. Deu 1.550 pontos, ele protegeu. Ah, Gilson, mas 1.550 pontos eu não queria que ele eu protegesse com 500. Você vai configurar ele para ser automático, né, a proteção, e automático não, para ser manual, e você vai determinar o valor. Pode ser assim também, tá? No meu caso, eu deixei tudo automático. Tá? Tudo automático, para eu não ter dificuldade de. Deixa o robô decidir o que tem que fazer. Então está protegido agora. Se voltar, ele não perde mais nada. Mas se cair, ele continua protegendo mais a operação. Tá? No caso aqui, vai dar às 17h45. Acho que ele zera tudo aqui, às 17 e pouco. Acho que é a hora que está para terminar na gestão de risco, entendeu? Ó, saiu. Ó. Deu 17h45, ele fecha a posição, tá vendo? E aí ele fechou o dia. Ó, o dia fechou com um lucro de 19, operando 30 contratos. Ele fez 25 mil brutos, né, 25.860, tomou um prejuízo de 780, operou 135 contratos, né? Não, tá até mais, pessoal, desculpa. É porque ele ainda não atualizou, ele só atualiza quando fecha a barra. Ó, não tá certo, é isso mesmo. Falei besteira, já atualizou assim. 25 brutos, começou com 10 da 35, prejuízo de 780, 4.989 de imposto de renda e um líquido de 19. Ok? Bom, eu vou mostrar uma versão para vocês aqui. Eu vou recompilar ele aqui. Eu esqueci de recompilar. Tive um trabalho esses dias porque a MetaCodes mudou. Eu podia ter desenvolvido em C, mas eu quis desenvolver no MetaTrader. A linguagem é poderosa, é uma linguagem tipo C, né? Me deu bastante liberdade, deu para programar orientado a objetos, enfim. Pô, maneiro. Só para vocês verem aqui que não precisa ter aquelas linhas. Aquelas linhas ali eu coloquei só para a gente fazer validação de que ele estava vendo as fibras certinho, tá vendo? Eu tirei as fibras. Tá vendo aí? Foi esse aí. Tá? Esse dia aí que a gente. Teve um dia também e o robô não estava performando bem. Acho que foi aqui em julho, dia 16 para dia 17, ó. Foi julho, né? Acho que foi esse dia. Esse dia. Acho que foi esse dia, esse. Não lembro se foi qual dia, né? Ele tá com um resultado muito ruim. Nem foi fazer uma avaliação, foi bom, porque foi um bom dia de teste, né? A gente poder ver, deu para corrigir algumas coisas que ele não estava fazendo exatamente o que eu programei. Aí eu pude fazer os acertos, né? E aí eu testei esses e outros dias, o resultado ficou muito bom, tá? Então aí, olha, ele está fazendo aí, não deu entrada ainda confirmado. Isso não é garantia de resultado, né? Isso, tá? É só uma questão do seguinte, ele faz sem emoção, tá? Deu o que tem que fazer, ele faz. Bota o stop, aceita o stop, vida que segue. Eu devo fazer um ajuste nele para diminuir um pouco os stops, se bem que existe uma configuração. Você pode determinar, mesmo que ele dê um stop aqui de 1.000 pontos, por exemplo, que você limite, né? Para não ficar um stop assim muito grande. Né? Tá? É isso aí. Ele está, óbvio, né? Tá fazendo os esforços dele aí para segurar ao máximo as operações, mas nem sempre é possível segurar muito a operação. Mas você vê, esse aí era um dia que ele não estava performando bem, eu fiz os ajustes. Aqui, por exemplo, ele tomava esse prejuízo aqui inteiro. Agora ele está um prejuízo curtinho.
fica bem tranquilo, né? O estoque é o que eu sempre falo aqui com os meus alunos, né? Estoque tem que ser curto, estoque não pode ser longo, tá? Tem que ser estoque, tem que ser um negócio curtíssimo. Senão você sofre, né? E uma forma de ter estoque curto é você entrou numa operação, fechou conta, sai dela. Espera a próxima, entendeu? É uma técnica boa, mas isso eu botei configurável para você poder, né, tomar a sua decisão. Botar a sua gestão de risco no teu robô, entendeu? E não usar a gestão de risco do robô. Você pode, mas o ideal é ter um pouco do seu charme pessoal que vai permitir você tomar a sua decisão em relação ao seu dinheiro, que eu acho mais saudável, né? Mais saudável. Não significa, mais uma vez, não significa que só tem resultado bom, tá? Mas só de saber que você tem algo que você pode deixar fazendo gestão lá de alguns investimentos seus, automaticamente, no limite, com gestão de risco ativada, é interessante, né? Você pode botar operando todos os ativos do mundo se você tiver garantia para isso. Vou acelerar um pouquinho, só para a gente prever até o fim desse dia. Tem dias que demora mais porque ele acaba. Ele ganhou 2.550 e perdeu 1.500. Então não é um dia tão bom quanto aquele outro, né? Mas faz parte do jogo, né? É todo dia que é 100% bom. Mas você poderia ter estabelecido, por exemplo, que se ele tivesse ganhado 2.550, ele poderia encerrar, por exemplo, não parar de operar. Eu não gosto de fazer isso porque eu estou testando, né? Então, para mim, é sempre bom ver o dia inteiro, quando eu estou operando na conta real, tá? Eu gosto de ver o resultado no fim do dia, eu quero ver como é que ele performou o dia inteiro, tá? Então, aí, ó, a gente já está meio-dia, tá? Ele ainda está ganhando líquido R$ 90. Agora, eu acho que agora ele perdeu os 90. Perdeu. Ele tentou fazer outra compra aqui e foi retirado, tá? Nessa região ele não vende. Para vender aí tem que acontecer alguma coisa extraordinária. É. Vamos observar. Ó, tomou outro prejuízo, agora está inclusive negativo. Mas não é uma região que ele faça venda. Então, pessoal, continua aí, ó. Agora ele está tomando um prejuízo de R$ 270. Está comprado agora. Região de compra, ele compra. Agora sim, agora ele pegou uma operação boa, né? Tá protegido, né, na operação. Pronto. Ele fechou o dia com 3.432 positivo, né? Pegou uma compra aqui, subiu comprado. Eu acho que ficou bom esse modelo aí. Esse modelo ficou bom. Beleza? Bom, para quem tiver interesse em entender como é que o robô funciona, como pode testar, como pode adquirir, é só falar comigo, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí como é que ele funciona, como é que vocês entram em contato comigo. E aí é só aproveitar. Se quiser só conhecer, não tem problema, a gente conversa também, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau para vocês e até mais ver.